Galera do MMA Brazucas, boa noite. Meu nome é Cid Vieira, estou aqui com o professor Alexandre Durão. E ele vai contar um pouquinho de sua trajetória, sua história dentro do jiu-jitsu aqui em Pernambuco. Um dos caras que trouxe, vamos dizer assim, estava trazendo uma equipe aí, trouxe o nome de uma equipe, divulgou ela no estado, trabalhou e agora houve um racha onde ele está seguindo seu próprio caminho, sua própria trajetória e montando sua própria equipe. Professor, me conte um pouquinho da sua história dentro do jiu-jitsu aqui no estado de Pernambuco. Bom, eu comecei, eu acredito, tem uns 13 anos, foi em 99, e o meu primeiro professor foi o Mestre Caetano, um dos veteranos aqui no jiu-jitsu do estado de Pernambuco. Eu comecei com ele, o primeiro contato que eu tive com o jiu-jitsu foi na academia dele, que era aqui mesmo no bairro, e começamos a treinar lá. Um tempo depois, acho que quando eu peguei a minha primeira graduação, eu montei a minha pequena equipe com a supervisão dele, e que na verdade existem membros dessa equipe aqui comigo ainda. Com a Caetano eu permaneci até a faixa roxa, mas porém a Caetano começou a diluir, vamos colocar assim, os membros começaram a se partir e cada um começou a procurar um caminho novo. Aqui no estado de Pernambuco, eu devido ter vindo da Caetano, eu comecei a pensar qual equipe iria representar, até porque era roxa, novinho ainda, não me sentia preparado para ter minha equipe. Aí foi quando me falaram da equipe a qual eu representava, a BFC, do mestre Bani Cavalcante. Entrei em contato com ele, me recebeu muito bem, realmente fui muito bem assistido por ele, e entrei na faixa roxa. Um tempo depois eu viajei para Natal, o preto aluno dele, o Elton Prego, me graduou, logo depois eu para marrom. Eu conheci o mestre Bani no encontro, a pessoa que ele é, não tenho nada de falar dele, é uma pessoa excelente, é tudo aquilo que a gente passa. E permaneci, marrom, minha graduação, participei de campeonatos, permaneci com ele, peguei minha preta em novembro de 2008 e continuei na BFC, participei só dessas duas equipes. Aí permaneci com ele até agora, até onde houve esse racha com ele. E foi isso, eu só participei de duas equipes, só foi de mestre Associação Caetano Jiu-Jitsu e da BFC, na qual surgiu aquela vontade de que sempre a pessoa tem de representar seu próprio nome. O que aconteceu, acho que com o mestre Caetano, com ele mesmo, que é aluno de Carlson Gracie, e hoje tem a BFC, ele teve que montar a equipe dele, e tantos outros mestres que tem por aí, né? Surge aquela vontade que você tem de representar seu nome. Aí eu fundei a minha, Durão Combat Team. Foi isso aí. Hoje a tua equipe tá... Me fala um pouquinho da estrutura hoje da tua equipe. Quem está na tua equipe, quem saiu da BFC está contigo também. É porque aqui no estado a gente sabe que praticamente a BFC era representada por você. Aí a equipe do Durão hoje, quem vai fazer parte? Se alguém vai continuar na BFC ou se a galera tá fechado contigo, tá abraçando essa causa aí com você? Bom, a BFC, eu conheci o mestre Bani e implantei aqui, né? Implantei não, eu trouxe para o estado. A BFC já existia, né? Eu só comecei a representar aqui no estado. Aí junto comigo surgiu o Henrique. Na época ele era faixa branca, ou era faixa azul, não me lembro. Da Caetano e entrou comigo na BFC. Porém ele graduou-se roxa e conseguiu com muito esforço o trabalho dele, né? Colocar a equipe dele. Então apareceu a primeira filial da BFC, que existe até hoje. Depois dele, Jonas, o rapaz a qual quem me apresentou a Bani, meu telefone foi quem conheceu o Bani primeiro, ele já tinha lá seu pequeno grupo e continuou. Então éramos 3 filiais. Eu, o Jonas, em Timbaúba, e o Henrique, de Olinda. E continuou sempre. De lá, um aluno de Henrique botou uma filial, depois outro amigo de Henrique botou outra filial, e Davidson, meu faixa marrom, o qual ele, Messias e outros são da época da Caetano.
conseguiu, com muito trabalho e esforço dele, colocar outra filial da BFC. Porém, quando eu tomei a decisão, que me deu aquela vontade de colocar a minha equipe, eu reuni a todos e disse que eu estou me afastando. Eu senti a necessidade, não me achava preparado e hoje me acho preparado de ter a minha equipe. Algumas pessoas, uma boa parte do estado de Pernambuco já me conhece o meu trabalho e eu vou, no meu CT, meu pessoal vai representar o meu nome. Se vocês continuarem, deve ser uma grande equipe que podem continuar. Aí o Davidson, conhecido por Lara, foi o primeiro a dizer, não, professor, quando o senhor for, eu vou. Então hoje, o meu CT, entende? Que é a Durão Combatim e Lata, que tem o CT dele, veio comigo também. Hoje a Durão Combatim representa o meu CT e o CT de Lata. E onde é que está localizada a equipe de Durão hoje? Quem quiser treinar com o Durão? Vamos lá, peraí, vamos. Hoje, quem quiser treinar com o professor Durão, onde é que consegue achar o professor Durão, o horário de treino, como é que está o cronograma da tua equipe? Bom, o cronograma é o seguinte, a gente, graças a Deus, e o trabalho sério que a gente tem fazendo durante anos, sempre representando e uma ajuda de bons professores, bons instrutores que eu tenho, o que é que a gente fez? A gente tem treino aqui todos os dias. Segundas e quintas à noite, quartas e sextas de manhã à tarde, e segunda, quarta e sexta de manhã. Sábado é à tarde, segunda à tarde e domingo de manhã. Quer dizer, os 7 dias da semana nós temos treino. Fica localizado na Avenida Tabajara, número 75, cidade de Tabajara. E com relação a trabalhar aqui, a gente sabe que a Santa Tabajara é uma comunidade carente, que tem muito moleque aí na rua. Me fala aqui, da comunidade, quantos alunos você tem aqui, dessa molecada que poderia estar na rua, hoje está treinando aqui contigo? Bom, isso é um ponto até importante. Aqui, graças a Deus, eu tenho cerca de uns quase 60 alunos, e onde tem uma boa parte é criança. Eu já tive aqui crianças que chegaram aqui com mães quase que me pedindo, o professor deu um jeito nele. Já tive problemas assim, e hoje em dia são competidores, e competidores com nome, já arrastaram pelo menos segundo lugar, terceiro lugar e até campeonato pernambucano. Então tem uma molecada aqui que a gente tenta fazer um trabalho de conscientização na formação dentro do tatame. Não é só lutar, não é só puxar braço, e sim também uma disciplina, e sim também um foco em se desviar de tudo aquilo que o jiu-jitsu faz, se desviar de drogas, se desviar de bebida, até porque eles têm um foco. E junto a mim, a gente aqui tem um projeto, não que eu possa dizer a gente, porque ele me dá essa liberdade. O meu instrutor Lata, ele tem um projeto para crianças carentes, no CT dele. Ele tem cerca de 30 crianças que não têm condição de pagar a mensalidade, e o treino lá é 0,800, é de graça, só tem que preencher uma ficha, preencher alguns requisitos, que é direto com ele. Quer dizer, são quase 30 crianças que poderiam estar fazendo o que não deve, ou aprendendo o que não presta, mas está lá, com ele, que, diga de passagem, é um excelente instrutor. A gente tem esse projeto aqui que está dando menção a um bom futuro dessas crianças. E essa parceria que está tendo aí, do judô e jiu-jitsu, me fala um pouco disso aí, se é a experiência que você decidiu trazer para cá, juntamente com o professor Eric, me conta um pouquinho disso aí. Essa do judô e jiu-jitsu aí é para quem pode. Vou explicar o porquê para quem pode. Porque existem grandes academias, todo mundo sabe aqui em Pernambuco, que tem jiu-jitsu de um nível muito grande e atletas de um nível maior ainda, maior do que o próprio nome da academia. Porém, todo mundo conhece o jiu-jitsu, sabe que a luta começa em pé, queda vale 2 pontos. Então todo professor de jiu-jitsu ensina queda. Mas para o cara se tornar um especialista em queda, ele tem que procurar longe. Então eu tive a sorte de, no CT da Durão Combatim, já ter judô desde o começo com o professor Eric, que eu não preciso nem falar dele, mas é um excelente professor, não é porque é meu professor não. Então a gente teve a sorte de ter judô dentro do nosso CT. Então a maioria dos nossos atletas, hoje em dia, é que a gente teve sorte de dentro do nosso CT já ter aula de judô. Então em outras equipes, quem quer aprimorar a parte de queda tem que procurar uma academia de judô.
se matricular na academia de judô para aprimorar a parte de queda, porque às vezes a parte de queda do jiu-jitsu não é o suficiente. Que na verdade é, mas ninguém se dedica o suficiente a ela. Aí, como a gente teve a sorte de o professor Eric representar bem o judô aqui, então ele reforça toda a nossa parte de judô. Isso quer dizer o seguinte: a gente faz judô, a gente faz o jiu-jitsu e faz o judô também, com toda a sua nomenclatura. Somos atletas de jiu-jitsu e de judô. Agora, óbvio que isso nos ajuda muito no jiu-jitsu. A gente faz o judô, não o judô para jiu-jitsu, a gente faz judô realmente em toda a sua essência. Até em competições, é pretensão dos atletas participar das competições de judô, entendeu? Até porque são artes irmãs, né? Então quem gosta de jiu-jitsu sempre gosta também de judô. Aí a gente procura fazer o seguinte: a gente procura usar o judô que a gente aprende com o nosso professor, nos ajudar na parte de chão do jiu-jitsu. Bom, galera, a gente tá aqui com o Davidson, que tem um projeto interessante aqui na cidade de Tabajara, onde ele toma conta, ministra aula aqui para a molecada do bairro carente. E me fala um pouquinho, me fala teu nome, Davidson, e teu nome dentro do jiu-jitsu e um pouco desse teu trabalho aqui na comunidade. Assim, meu nome é Davidson, dentro do jiu-jitsu sou conhecido como Lato. A ideia de trabalhar assim com criança surgiu de quê? Quando eu comecei a treinar com o professor lá na época de 2002 no jiu-jitsu, a gente praticamente só tinha eu de menino dentro da equipe. Então, né, não tinha o jiu-jitsu não tinha aquela flexibilidade de a gente estar levando as crianças na rua. Não tinha projeto, acho que nunca até vi no passado. E chegou a oportunidade e hoje eu tenho a ajuda tanto de um empresário como de um político. O empresário é o Fábio e o político é o professor Marcelo, onde consegui botar meu projeto para andar. Hoje tenho um aluno especial também, que ele não tem as pernas, certo? É um aluno muito dedicado e estou levando lá o trabalho lá na Xanda Mangabeira, né? Com pretensão de estender aqui para a vila também. Mas por enquanto só lá em cima. Bom, gente, a gente está aqui com o professor Eric, que é o cara que está se dedicando à parte do judô, juntamente com o professor Durão, para dar uma força na equipe dele. Eu queria que o professor Eric falasse um pouquinho desse trabalho focado no judô, aqui com o pessoal aqui da comunidade e o pessoal da equipe de Durão. Bem, já há algum tempo, acho que cerca de 1 ano e meio para 2, eu dou aula aqui de judô na comunidade para crianças, né? E tem, juntamente nessa mesma academia, uma turma muito boa de jiu-jitsu. Devido ao trabalho que eu tenho tido com as crianças, o professor Durão me procurou para saber como seria o judô, a história do judô, achou interessante unir o trabalho de projeção justamente com o trabalho de solo. Foi quando ele me procurou com uma história que eu achei bastante interessante. Ele me disse, de uma certa forma, que dentro da regra do jiu-jitsu existia 2 pontos para se ganhar tendo o trabalho de projeção, e que muitos atletas de jiu-jitsu não davam tal valor. Então, com base nesse critério que o professor Durão me expôs, eu senti muito à vontade e confiante no trabalho que eu poderia realizar junto com a equipe dele. Então, já há uns 2 para 3 meses, a equipe de Durão está fazendo o judô como essência, como ele próprio requisitou. Ele não queria um trabalho específico de projeção para o jiu-jitsu. Ele queria aprender o judô como essência. E devido a um certo conhecimento que eu venho adquirindo junto ao meu professor Claudemir Bezerra, e aluno da Nagai, veio também com o professor Nagai, uma boa escola, e com isso eu venho aprimorando tanto o trabalho de projeção como nomes específicos japoneses, porque uma das áreas muito interessantes que o professor Durão consegue administrar aqui nessa academia é tentar levar o jiu-jitsu com um nome de técnicas que se aproximavam muito do que seria as técnicas em japonês, certo? Com uma certa dificuldade, pois a gente sabe que dentro do próprio judô existem muitos professores que não têm o discernimento do que é a palavra e do que é a tradução da palavra.
Então, como eu aprendi com o professor Claudemir, as traduções das técnicas japonesas, eu procuro ensinar tanto às crianças quanto à equipe de Durão o nome das técnicas pronunciada corretamente e as suas devidas traduções. Então, eu fiquei muito feliz com o convite do professor Durão, que pôde introduzir o judô e que certamente o judô ele irá ajudar dentro das competições de jiu-jitsu, como também ele falou, tem a pretensão de participar de campeonatos de judô. Então eu fico feliz e satisfeito com toda a equipe que faz parte da Durão Team. E hoje aqui da cidade de Tabajara, quem quiser treinar judô, quais são os horários que o professor Eric está por aqui? O trabalho é feito dia de terças e quinta para criança, de 19 às 20 horas, na quarta e sexta. E para adulto também, nas quartas e sextas, de 20 e 30 às 10 e tarará. Até acabar, até vontade. Tarará.